Vamos mais uma vez estudar o livro de Ezequiel, a chamada de Ezequiel e o rolo. A nossa leitura bíblica é Ezequiel capítulo 1, versículo 15 e capítulo 2, versículo 8 a 10. Ezequiel capítulo 1, versículo 15. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Hei de ler Ezequiel capítulo 2, versículo 8 a 10. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Vamos pensar na chamada de Ezequiel. No capítulo 1, vemos Deus mostrando a Ezequiel visões. Chama ele para fazer o seu trabalho e vimos a visão dos 4 seres viventes, a visão das rodas, por último, a visão do trono de Deus. Depois, Deus chama para fazer o seu trabalho. Capítulo 1, versículo 25 diz que: E ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, parando eles, abaixavam as suas asas. Daí que está chamando Ezequiel para fazer a sua obra. E no capítulo 2, versículo 5 diz: E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Assim Deus está falando a Ezequiel, vai falar com este povo de Israel. Versículo 3 diz: E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Versículo seguinte: E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová. Neste tempo de turbulência, quem está aí que pode responder à chamada de Deus e possa dizer: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor, é Hiné em hebraico. E Hiné significa vê, aqui estou, Senhor. Aqui estou pronto para fazer a sua obra. Estou pronto, Senhor. Envia-me. Eu creio que temos de aceitar sermos enviados para ministrar a nós próprios em primeiro lugar. Devemos permitir com que esta palavra seja pregada a nós próprios em primeiro lugar. Que a mesma palavra seja pregada na nossa família, na nossa igreja, nos nossos filhos. Daí podemos levar a palavra para o resto do mundo. Deus está falando com Ezequiel acerca do real estado de Israel. E ele diz que este é um povo rebelde. Ezequiel capítulo 2, versículo 3 diz: Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. As palavras rebelde, rebelaram-se, e são ambos marad em hebraico, e significam rebelar-se ou revoltar-se contra. Isto refere-se a uma rebelião política, significando que os israelitas estavam se revoltando contra Deus, o seu rei. Quer dizer,
Eles estavam se revoltando contra o reinado de Deus nas suas vidas. Por que não perguntarmos a nós mesmos se estejamos a rebelar-nos contra o reinado de Deus e a sua soberania nas nossas vidas? Porque, como está claro na Bíblia, sempre que as pessoas rejeitaram ou revoltaram-se de Deus, houve destruição e caos. Esta palavra destruição em hebraico é kou e aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Diz aqui, e a terra era sem forma e vazia. E esta palavra sem forma e vazia é kou em hebraico. Significa caótico, um caos. Significa devastidão ou vazio. Como se tratando de casa vazia, um lugar que não tem nenhum dono. Se for uma terra devastada, onde não há nenhum jardineiro, ninguém está lá para tomar conta ou para governar. Refere-se aos nossos corações que estão sem mestre, sem senhor, e vive como se não houvesse nenhum rei. Descreve as pessoas que rejeitam a interferência de Deus. Pessoas que rejeitam a Deus, os poderes que fazem pessoas sofrer, governam sobre suas vidas. Podemos pensar acerca de várias vezes em que pessoas rejeitaram o governo de Deus, assim como a sua soberania. Em Gênesis capítulo 6, as pessoas não seguiam os caminhos de Deus, mas aos caminhos do mundo. E eles eram malignos. Podemos pensar acerca de Juízes 21, no último versículo. O livro de Juízes é concluído dizendo-se: as pessoas faziam o que parecia bem aos seus próprios olhos. E diz, porque não havia rei. Por quê? Porque haviam rejeitado a Deus como o seu rei. Sempre que a palavra de Deus é rejeitada, e ele é rejeitado como rei, assim como a sua soberania, o resultado é a destruição, ou de outra maneira de falar, há juízo de Deus. Em Gênesis 1, versículo 2, havia caos, havia rejeição da presença de Deus, havia rejeição do governo de Deus sobre eles. Este caos ou vazio significa vazio do governo de Deus. No versículo 3, Deus diz: haja luz. Quando a luz vem, é um julgamento sobre as trevas. Porque quando a luz vem, as trevas devem ser destruídas. As trevas devem sair. Quando a luz vem, há julgamento para as trevas. Aqueles que estão na luz é salvação. Para aqueles que querem vir à luz é a salvação. Assim como no tempo de Noé, capítulo 6, versículos 6 e 7, quando as pessoas rebelaram-se contra a soberania de Deus, seria o juízo sobre toda a terra. Aqueles que estiveram se preparando, receberam a sabedoria de Deus e sabiam o que deveria ser feito no tempo. Era o tempo da salvação, o tempo em que eles esperavam. Mas quando esse dilúvio veio para aqueles que não estavam preparados, foi o juízo. Foi a mesma coisa no tempo dos reis e a mesma coisa no tempo de juízes. E finalmente Deus julga Israel por enviar a Babilônia. Vamos pensar na análise de Deus acerca do seu povo naqueles tempos. Diz que eles são rebeldes, quer dizer, eles rejeitam o meu senhorio.
E ele está pedindo a Ezequiel para ir ter com eles, falar com eles, para que, se possível, possam se arrepender. Creio que Deus está chamando-nos a nós hoje e para levar esta mensagem primeiramente para nós próprios e depois para o nosso povo. Deus continua falando acerca do Estado de Israel. Segundo diz que eles são imprudentes e de dureza de coração. Ezequiel 2:4 diz que eu te envio, ó filho do homem, a um povo imprudente e obstinado, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor. A versão King James diz que eles são imprudentes e de coração duro, e envio-te a eles, e assim lhes dirá, assim diz o Senhor. Deus significa duro, cruel e teimoso, e significa obstinado. Esta palavra expressa um orgulho obstinado, um coração que se sente ofendido quando Deus intervém, um coração que não quer ceder para Deus. Aqui temos as referências bíblicas. Em Êxodo 32, versículo 9, o Senhor diz a Moisés: eu tenho visto a este povo que são um povo obstinado. Obstinado em hebraico é hazak, que significa forte ou duro. Esta palavra, o termo, descreve o coração que está sendo endurecido como a pedra, que não quer aceitar a palavra de Deus. Deus fala das atitudes de Ezequiel de pregar a palavra. E Deus diz a Ezequiel: vá e pregue, não importa se eles ouvem ou não. Como aqueles que compartilham a palavra de Deus, como ministros, como aqueles que têm o trabalho de evangelizar, assim falando a palavra de Deus, eu creio que esta é a mensagem mais importante que precisamos lembrar. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Você deverá falar as minhas palavras, não importa se eles ouvem ou não, porque eles são rebeldes. Para vocês que não se conectaram neste vídeo, não sei se estão me ouvindo ou não, mas estou ainda pregando para vocês. Ele diz que falarás as minhas palavras para eles, não importa se eles ouvem ou não. Deus diz que essas pessoas que estão no meu julgamento, a minha ira vem sobre eles, porque eles são rebeldes. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz que pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, exorta, seja paciente na instrução. E a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Desta forma, os israelitas não conseguirão se desculpar dizendo: nunca ouvimos. Deus está tentando lhes dar mais oportunidades de se arrepender e voltar-se. Isso significa agora é o tempo de pregarmos para o nosso povo, os nossos amigos, os nossos queridos. Isso não quer significar diretamente de que faça-lhes sentar e abra a Bíblia e começa a ler as Escrituras. Pregar tem a ver com compartilhar acerca de Jesus. Isto trata de compartilhar acerca da salvação que Jesus dá e os privilégios que ele nos outorga ao aceitar. No capítulo 3, versículo 19, estamos falando de Ezequiel, capítulo 3, versículo 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste
a tua alma. Nós somos comissionados por Deus para sair e proclamar a palavra de Deus e evangelizar, não importa se eles ouvem ou não. Deus diz que por fazer isso, estou salvando a vocês também. Fazendo isso, você está cumprindo as suas responsabilidades, está fazendo a sua parte. Não importa se eles ouvem ou não. E temos a esperança e oramos para que possam ouvir e cheguem ao arrependimento, daí recebam o perdão através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Segundo, diz que preguem sem nenhum medo. Ezequiel capítulo 2, versículo 6 diz: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não tema as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Diz que não tema, mesmo que eles tenham sarças e espinhos para contigo. Consegue lembrar-se de onde vieram sarças e espinhos? Lembra-se quando Adão pecou e Deus disse porque você pecou e comeu da fruta que eu te proibisse que não comesse. E é a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. A terra está amaldiçoada por causa de ti e te produzirá abrolhos e espinhos. É por isso que te será difícil comer da produção da terra. Isso que deve trabalhar duro para ter algo de comer para desta terra. Tem um sentido espiritual quanto à evangelização. Este semear a palavra e esperar que produza não é um trabalho muito fácil. É um trabalho bem árduo e difícil. E ele diz que espera que possam produzir abrolhos, espinhos, ao invés de produzir os frutos esperados. Onde quer que nos voltarmos para pregar a palavra, nos receberão com abrolhos, espinhos e escorpiões. Diz que não desmaies, não entra em pânico, não volte para trás. Diz que não tenhas medo. Os espinhos e escorpiões falam acerca da perseguição severa e tribulações que o profeta Ezequiel iria se deparar. Sabe, alguns de nós vão ter que se deparar com isso. Mas Deus diz, não temas, nem desmaies. Este termo, não temas, é altera em hebraico e ocorre 3 vezes. Esta palavra é encorajar ao Ezequiel para que se mantenha firme. Eu, Deus, estou contigo. Não fique preocupado, não desmaies, não te espantes. Deus está a dizer, mesmo que eles não te recebam, saiba que eu estou contigo. E assim Deus entrega a Ezequiel este rolo e envia-o. Comissionar significa enviá-lo. Nesta segunda parte, vamos pensar acerca do rolo. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Veja esta frase. Abre a boca e come o que eu te dou. A minha oração é que possamos também abrir as bocas e comer do que Jesus está nos dando. Afinal, quais são as características deste rolo? As características deste rolo, primeiro, é um livro aberto. Estamos felizes porque este rolo está aberto. Em Apocalipse, o apóstolo João chora quando vê que a Bíblia, o rolo, o livro está fechado, está trancado com 7 selos. Mas já no capítulo 10 do Apocalipse, este livro está aberto.
É o mesmo que acontece aqui em Ezequiel capítulo 2, versículo 9 a 10. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Eu que possamos crer que Deus está estendendo a sua mão com o rolo para nós. Consegue imaginar isso? Pense nisto. Você está muito feliz porque Deus está te dando este rolo. Você toma, abre e come. Descobre que é apenas acerca de lamentações, suspiros e ais. Como é que você se sente? Talvez diga, eu não deveria ter recebido isto. Não deveria ter comido este livro. Esta mensagem não é divertido recebê-los e nem é divertido entregá-lo, porque é acerca do julgamento dos últimos tempos. Esta mensagem não é para entretenimento, esta mensagem não é para divertimento. Esta mensagem é um aviso sério. Apocalipse capítulo 10, versículo 2 diz que e ele tinha na sua mão um pequeno livro que estava aberto. Ele colocou o seu pé direito no mar e o seu esquerdo na terra. Este é o apóstolo João se encontrando com este anjo forte com um livro aberto. Quando o livro é aberto, o conteúdo é visível, o que significa que aquilo que está dentro está já patente aos olhos. O que está dentro é revelado-nos. Se você quer entender o que está no livro, Deus abre para você. E se você não se importar em ver o conteúdo, o juízo vem e você nem sabe do que está acontecendo. Quem é o perdedor? Quem é o estúpido nessa situação? Quando o livro está aberto, é nossa responsabilidade tomar e comer. Quer dizer, ver o que está no livro. Porque uma vez o livro aberto, o tempo já está contando. Isso significa que o fim já está aproximando-se. Em Apocalipse, depois disto, começam os 3 anos e meio. E depois, mais outra metade, os 3 anos e meio de grande tribulação. E a situação é caótica mesmo. Isto significa que Deus quer nos abrir os seus ministérios escondidos da redenção. Por isso temos que orar que Deus nos abra este livro. Mergulhar e orarmos juntos, enquanto estudamos juntos, que o Espírito Santo, como já nos informou o Senhor Jesus, possa nos abrir as janelas dos céus e nos ensinar as verdades escondidas da palavra acerca dos últimos tempos no que tange ao reino de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Foi escolhido por bom tempo, mas chegou um tempo em que Deus está nos abrindo. Ao ver coisas acontecendo ao nosso redor, ao ver partes de como Jesus instruiu acerca dos últimos tempos e do que iria acontecer. Existem partes da Bíblia que falam dos últimos tempos e dos acontecimentos dos últimos tempos que estão se cumprindo uma por uma. Creio que devemos estarmos em alerta e acordados em receber essas revelações de Deus. Essas revelações não são sonhos ou visões que verás pessoalmente. É a revelação a partir da Bíblia. Segundo, é um livro que estava escrito em frente e por detrás. Reflete o conteúdo enorme
e meticuloso de sua perfeição. E porque a palavra de Deus é perfeito, os pensamentos humanos não podem ser adicionados a ela. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isto tinha muito conteúdo, dentro e por fora. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Quando recebemos a palavra de Deus, temos que ter o cuidado de não acrescentar os nossos pensamentos, não adicionar o que li no Google ou nos outros artigos, não acrescentar o pensamento das outras pessoas. Devemos deixar Deus falar conosco através do seu Espírito Santo, através da palavra que está escrita na Bíblia. Também mostra que não devemos subtrair a ela. O que ouvimos, o que recebemos, devemos viver na nossa vida. Não podemos subtrair nada da palavra. Se Deus dizer não faça isso, o melhor é não fazer. Às vezes nós tentamos subtrair a palavra de Deus trazendo argumentos de pessoas. O terceiro é o livro escrito nela, Lamentações, Agonias e Dores. Ezequiel capítulo 2, versículo 10. Que ele desenrolou diante de mim, em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Lamentações, a palavra hebraica é quina, que significa desespero, uma marcha do funeral. Acerca de pessoas morrendo, chorando com relação a isso. Isso é lamentação. Uma profecia da destruição total do reinado do sul de Judá. Em hebraico é Egé e significa chorando, e chorando em angústia. Será que já esteve triste de maneira que estava chorando? Fiquei muito triste quando o YouTube não funcionava esta manhã diante do meu computador. Este tipo de choro acontece quando você está desesperado, quando você está com medo, quando o terror te envolve. É quando você nem sabe o que fazer, quando você não consegue controlar-se a si mesmo ou a situação. Uma profecia de que os israelitas estarão em uma profunda tristeza quando o julgamento da ira de Deus cair sobre eles. Em hebraico é I, referindo-se a todas as infelicidades. Essa palavra I em hebraico refere-se às infelicidades que cairão sobre as pessoas, neste caso os israelitas, se eles não se arrependerem. As profecias concernentes à destruição de Judá, o reinado do sul e outras nações. Ezequiel é usado por Deus para profetizar acerca dos últimos tempos também, em conexão com o Apocalipse. Ainda mais é a profecia ou a mensagem dos últimos tempos, de que o mundo será destruído no dia do Senhor. A palavra de Deus é a boa nova para todos aqueles que são salvos, mas ao mesmo tempo um anúncio de juízo contra todos aqueles que rejeitaram a salvação.
Daniel capítulo 9, versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Abacucos 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falará. Ainda que se demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Não sabemos quando é que será este tempo de juízo. Se alguém reivindicar saber, deve ser herético. Ninguém sabe. Pode ser hoje ou amanhã, ou 10 anos depois, ou 100 anos depois. Ninguém sabe. E Jesus disse, deve entender os tempos e os sinais dos tempos. O meu pensamento é melhor estar preparado. É melhor se aprontar demais. É melhor estar muito mais preparado do que não estar. As atitudes da recepção deste rolo deve comer o livro, introduzi-la no seu sistema. Especialmente hoje em dia, temos que ter muito cuidado quanto àquilo que estamos comendo. Temos que ter cuidado com aquilo que passa da nossa boca. Hoje em dia, temos que pensar 2 vezes no que pegamos com a mão para comer. Por causa do perigo de vírus. Significa que ao colocar na minha boca, vai se tornar parte de mim. E engolir e digestionar e isto fazer parte da minha carne. Eu estava me questionando por que Deus usa o termo come o livro ao invés de que lê a palavra. O que você pensa que seja a diferença? É que às vezes ao ouvir a palavra tenho a tendência de me esquecer. Se não conseguir prestar bem atenção, pode me escapar algumas coisas importantes. Quando de mim, tudo. E Deus diz que come a palavra enquanto está mastigá-lo e diverte-se, goste do seu sabor e beneficie-se de seus nutrientes. Ele está a dizer, come o que estou a te dar. Em Apocalipse 10, versículo 9. Diz que ele tomou o livro que tinha e me deu, diz que toma e come-a. Os profetas devem tomar a palavra como a sua comida cotidiana. É isso que Jesus ensina em Mateus 4, versículo 4. João 23, versículo 12. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Veja que não podemos sobreviver muito tempo sem alimentação adequada. Nós precisamos de nos alimentar. E ele diz que faça disto a sua comida cotidiana. Faça disto o seu prato preferido. Mesmo em abundância, onde fica difícil esquivar até uma refeição, pessoas chegam a dizer, eu não consigo jejuar. Mas espiritualmente, por quanto tempo você tem jejuado? Come esta comida, come esta palavra. Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz que encontrando as suas palavras, as comi. Ezequiel deve abrir a sua boca para que possa comer o rolo. Comendo a sua boca e come o que estou a te dar. O que significa abrir a boca? Significa abrir as mandíbulas da boca de alguém. Isso significa escutar atentamente
a palavra de Deus. Consegue imaginar as crias de passarinhos? Estão lá com bocas abertas, esperando que a mãe insira a alimentação nas suas bocas. É assim que deve ser o cristão, ser diligente na busca, no estudo da palavra. Deve encher o seu estômago e o seu corpo com ela. Não a mastiga e o cuspir para fora. O João toma no rolo, ele mastiga, era doce na boca, mas amargo no estômago. Os que se acham espertos vão mastigar e sentir aquela doçura e cuspir para não chegar no estômago. Mas aqui diz, alimenta o seu estômago e enche o seu corpo. A versão King James diz, encha as suas entranhas. Este rolo que estou lhe dando. E diz que eu tomei e comi. Era doce como mel no meu paladar, mas amargo no estômago. O estômago e entranhas são órgãos no corpo, mas os antigos judeus, de acordo com o entendimento judaico, consideravam-os não apenas partes do corpo, mas aquilo que é o alicerce do caráter de alguém, o estômago e as entranhas. Desta forma, o Ezequiel deve comer a palavra de Deus para que o seu caráter gradualmente se conforme à palavra de Deus. Deve te afetar e transformar o seu caráter. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Deve chegar ao alicerce, à base do nosso caráter. E diz que depois de se alimentar da palavra, daí levanta-se e prega a palavra. Deve viver a palavra para que possa pregar a palavra. Quando eu consumir alguma coisa, se consumir demais, deve começar a se expressar em mim e afetar as pessoas ao meu redor. Creio que já tenha dado este tipo de exemplo anteriormente. Como sou coreano, hei de falar de coreanos. Pela primeira vez, quando fui aos Estados Unidos da América, e eles falavam, os coreanos têm um cheiro de alho. Será que isso constitui a verdade? Porque comem muito kimchi e o kimchi tem muito de alho. Se você consumir demais alguma coisa, começa a se refletir em você de alguma forma. Se digestionar, fazer parte de si, de alguma forma, vai sair de você. Se permitir com que a palavra de Deus entre em você e sente-se nas suas entranhas, vai começar a refletir a palavra de Deus. Porque torna-se parte do meu caráter e se manifesta nas minhas ações, assim como no meu linguajar. E começamos a ter o aroma de Jesus Cristo. Os israelitas estavam endurecidos e eram teimosos, não queriam ouvir a palavra de Deus. Mesmo assim, o Ezequiel não tinha nada que temer, porque Deus havia fortalecido ao Ezequiel ainda mais. Lembra-se que acabamos de ler que quando Deus comissiona Ezequiel, diz que vá à casa de Ezequiel, aliás, à casa de Israel, eles têm corações rebeldes e duros, têm cabeças duras como ferro. Ezequiel 3, versículo 7, diz que mas a casa de Israel não ouvirá, porque eles não querem me ouvir,
porque a casa de Israel tem cabeças duras e corações teimosos. Versículo 9 diz: tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Deus vai lhe tornar muito forte do que aqueles malignos. Aqui a pedra refere-se a Tzor, refere-se à pedra. Enquanto que em Êxodo 4:25 fala-se de Emery, que é Samir, refere-se a diamante. E diamantes podem quebrar pedras. Não importa quão dura é a pedra. Isso quer dizer, não importa quão duro era a casa de Israel, mas não poderia prevalecer contra Ezequiel, que tinha a palavra de Deus. Eu descobri que quando Deus nos dá a dureza de diamante, não é teimosia, mas é fé que nos compromete contra a palavra. A fé que não se move naquilo que são ensinamentos maldosos e heréticos. Como conclusão, Ezequiel deve tornar-se um sentinela, como resultado de ter se alimentado deste livro ou este rolo, e como resultado de ter sido chamado e enviado por Deus. Ele torna-se um sentinela. Ezequiel capítulo 3, versículo 16, te diz que, filho do homem, eu te indiquei como um sentinela para a casa de Israel. Sempre que ouvir a palavra da minha boca, avise a eles. Capítulo 121, versículo 4. Olha, aquele que guarda Israel não adormece e nem dorme. Isaías capítulo 62, versículo 6 a 7. Isaías capítulo 62, versículo 6 a 7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Assim como Jesus dizia, o meu Pai está trabalhando. Nós somos seus sentinelas. Sentinelas são pessoas que a noite decorre enquanto eles estão em alerta. Não importa quão escuro seja, eles esperam até chegar a luz para proteger o seu povo. Creio que Deus está nos chamando para ser os seus sentinelas. Os tempos em que estamos a viver estão a se tornar cada vez mais escuros. Isso significa que devemos estar em alerta cada vez mais, como sentinelas. Devemos estar preparados para tocar a trombeta como os sentinelas. Quando o tempo chegar, Deus está trabalhando. Igreja, creio que nós também devemos estar a trabalhar. Vamos nos voltar para Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Quando estava me preparando para esta transmissão, para compartilhar esta palavra, no momento em que estamos, parece que as coisas estão colapsando de todos os lados para muita gente. Estes são apenas os inícios das dores. A Bíblia diz: ainda que os céus e a terra passem, as minhas palavras não passarão. Quero agradecer a Deus porque eu vinha tendo pensamentos negativos acerca da geração T, GG e F. É Twitter, GG é Google, E é Instagram e F é Facebook. Então, esta sigla significa geração das redes sociais. A Bíblia diz que quando as coisas estiverem erradas, Deus
vai fazer o caminho. Já temos aqui WAYZ, que é WhatsApp, YouTube e Zoom. E este é o meio para nós ouvirmos a palavra. Vamos nos voltar à palavra. Voltemos para Mateus 24, versículo 6 a 15. Aliás, a 14. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, traição e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu creio que Deus está nos incumbindo algumas tarefas, porque o fim está chegando. Mas quem são as pessoas que proclamarão a palavra? Ao redor de todo o mundo. Assim que estamos lendo acerca dos últimos tempos, vamos ver Daniel capítulo 12, versículo 4. Veja que Daniel 12, versículo 1 a 3, Deus está falando com Daniel, mostrando-lhe grande sabedoria. Mas quando chega no versículo 4 diz: mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. E diz que haverá crescimento do conhecimento. Dizem que os dados de informação que temos nos últimos 10 anos somam muito mais conhecimento do que aquilo que tivemos nos últimos 100 anos. Sendo muito mais dados de conhecimento. Não sei se tem alguém com coragem de negar de que estamos nos aproximar ao fim. Eu creio que hoje possamos ter um tempo de reflexão acerca dos tempos em que vivemos, do que precisamos fazer e do que precisamos saber. E buscar a ajuda de Deus, o chamado de Deus e a visão de Deus. Vamos pegar o senso de fazer e cumprir as obras de Deus. Daí eu creio que o mais rápido possível Deus abrirá os meios de continuarmos com a vida. Amém. Vamos orar. Amém, Papai Celestial, te agradecemos por nos dar essa oportunidade de pensar, meditar na chamada de Ezequiel. E como ele recebeu o rolo, a palavra dos últimos tempos. Sabemos que não é algo divertido, algo que requer um grande compromisso. E nós queremos que também está nos chamando hoje, não nos deixa trazer desculpas por causa das nossas circunstâncias. Que não possamos nos sentar e ficarmos deprimidos e descansar, mas como ordena a sua palavra, Pai, ajuda-nos a ser estas sentinelas. Como foi o Ezequiel, Pai, ajuda-nos a ser as sentinelas, a nos preparar melhor. Pai, dê-nos o entendimento da sua palavra. Proteja-nos para que não sejamos desviados, nem enganados, nem movidos pelas circunstâncias ou dificuldades de vida, ou através das mensagens diferentes que o mundo está trazendo ao nosso alcance
assim como Satanás. Qualquer um que está adorando aqui, oramos para que possa abençoar e proteger e permita com que possam receber essa visão, Pai. Obrigado pela sua graça. Cremos que o Senhor irá responder cada uma das orações feitas aqui. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, com ação de graça. Amém.